Olá, queridos irmãos, que Deus abençoe a todos. Leitura do livro do missionário Bênçãos do Inverno, ano de 2022, hoje, dia 3 de julho. Precisamos viver a palavra do Senhor. Mensagem de hoje: sinceridade na ignorância. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 13, diz assim: E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Nem todos os praticantes de outras religiões ou aqueles que dizem não crer em Deus são maus. Na verdade, a ignorância a respeito da verdade faz com que se portem como se amassem o diabo e rejeitassem o bem. Precisamos viver a palavra do Senhor, conhecer o Pai e ter intimidade com o Espírito Santo. Assim, nós os convenceremos a respeito do Evangelho, a boa notícia. Do contrário, eles continuarão no erro. As Escrituras declaram que a nossa missão é uma guerra contra as forças das trevas, que mantém os perdidos nas veredas proibidas pelo Senhor por serem caminhos de morte. No livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, diz assim: Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Há muitas razões para as pessoas servirem a falsos deuses inocentemente. Uma delas é a falta de sabedoria de quem se propõe a resgatá-las para a verdade. Ora, o erro está no mundo desde o princípio, e se não tivermos a unção do alto para mostrar a realidade espiritual, elas se recusarão a crer. Muita gente tem desenvolvido meios de sustentar a fé que praticam, apesar de nunca terem sido ajudadas por aqueles que pensam ser deuses ou pelos espíritos que se consideram de luz, ou ainda por quem segue pensamentos filosóficos. O Criador é um só, mas o reino das trevas mente abertamente sobre tudo o que leve o indivíduo a conhecer o ser que nos planejou, criou e recuperou com o envio de seu Filho ao mundo para nos salvar da perdição. Originalmente, o plano era que o homem andasse com Deus e assim ninguém deixaria de conhecer o Criador. Porém, o diabo tentou o homem, o qual caiu em transgressão. Com isso, o pecado entrou em nosso mundo e passou a dominar a humanidade. Hoje, não há mais razão para alguém ser dominado pelo inimigo, porque o Salvador veio ao mundo e morreu em nosso lugar, pagando o preço da nossa salvação. Agora é só pregar a mensagem dos céus a toda criatura. É evidente que o reino infernal nos fará oposição, mentindo para nós, a fim de nos ter em suas garras. No entanto, temos de agir como Jesus na ocasião em que veio ao mundo. Ele ia de cidade em cidade, falando que o reino de Deus estava próximo e que todos deveriam crer nas Escrituras. Os que criam eram curados, libertos e salvos. Só podemos anunciar o Evangelho, pois só ele faz o homem voltar para Deus. Não havia tempo para o povo de Listra entender o recado completo. Alguns haviam sido iludidos, mas a maioria não. Quando o homem leso dos pés foi curado, os sacerdotes de Júpiter, por desconhecerem o Evangelho, precipitadamente se dirigiram aos apóstolos e os chamaram de deuses.
Mas os servos de Deus não podiam aceitar tal declaração pelo fato de ser mentirosa. Para os sacerdotes, aquele dia era especial, porque, segundo criam, os deuses haviam feito homens descerem até eles. Por isso, quiseram oferecer aos homens de Deus coroas de flores e sacrificar animais em homenagem a tal especial visitação. Não podemos deixar ninguém na ignorância, mesmo reconhecendo o engano que as faz proceder deste modo. A verdade é boa. Oração. Deus do nosso ministério, somos compromissados contigo e não podemos aceitar que falem de nós o que não somos. Sendo membros do teu ministério, a nossa missão é tirar os perdidos das coisas fúteis em que creem, para conduzi-los à luz. Precisamos mostrar a todos a graça, sabedoria, inspiração, o amor que tu tens nos tem feito conhecer e a verdade que nos libertou das crendices e operações do reino das trevas. Temos que entender isto para libertar os enganados pelo diabo. Necessitamos do entendimento verdadeiro, que aumenta mais e mais a luz em nós. Assim, compartilharemos essa bênção com as pessoas e tu serás amplamente glorificado. Obrigado por nos teres dado a missão de amar o próximo e libertar os oprimidos. Amém.